Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos envolver hoje e sempre. Quando o nosso irmão Eduardo fazia a apresentação, falava que nós somos heróis. Somos mesmo. Somos as pessoas que estão determinadas a transformar as nossas vidas. A insistência, a frequência, a prática cristã, a orientação abençoada da doutrina espírita, com certeza nos colocará num patamar, numa condição muito especial. E que continuemos assim, para que a gente possa, na infinita bondade de Deus, receber tudo aquilo que é do nosso merecimento. Nós gostamos de colocar uma situação que, apesar das dificuldades, das provas, das expiações, dos óbices dessa nossa romagem, nós viemos aqui com um princípio e uma finalidade específica: sermos felizes. E a felicidade e a transformação das nossas vidas está em nossas mãos. Nós muitas vezes nos enganamos acreditando que, depositando a expectativa de felicidade na mão do outro, seremos felizes. Nós aguardamos muitas vezes de Deus, da espiritualidade amiga, de Jesus, determinadas atenções, e que essas atenções sejam verdadeiros milagres em nossas vidas, e a partir daí transformarmos as nossas existências. Nós temos que colocar em nossa cabeça que a assistência, o amor do Pai, do irmão maior que é Jesus, de Maria, nossa mãe também, só vai agir a partir do momento que nós também agirmos. Que nós impulsionarmos a nossa existência para uma condição mais feliz, para uma condição especial. Entender que o enfrentamento do problema, da dificuldade, seja ela qual for, a doença que abate o corpo físico, que abala as estruturas da mente, da condição psicológica, as perturbações por influências diversas que todos nós estamos sujeitos, não terão valia nem força se nós vestirmos as armaduras de Deus, como Paulo nos orientou, tendo o escudo da fé para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Paulo de Tarso coloca isso muito claramente para nós, e que nós precisamos, de certa forma, de um embasamento. A fé raciocinada, não uma fé cega. E esse embasamento vem através dos ensinamentos de Jesus. Jesus nos deixou um legado de ensinamentos, de parábolas, de histórias, de contos, da sua própria existência, provando na prática como deveria ser a conduta de um homem de bem. Falamos no homem na condição masculina, mas estamos estendendo todas as necessidades a ambos os sexos, os homens e as mulheres. E esse embasamento, nós nos aprofundando no estudo, na prática do Evangelho do Lar, na compreensão das mensagens evangélicas, nas elucidações abençoadas que a doutrina nos oferece, porque todos nós sabemos que o Consolador prometido, a terceira revelação divina, é sim essa doutrina abençoada, que nos traz a explicação de tudo que Deus, através de Jesus, nos ofertou, e agora, muito mais preparados, muito mais de cabeça e coração aberto, teremos condições de entender, interpretar tudo aquilo que Jesus há tanto tempo atrás nos ofertou de ensinamento, e hoje, com a claridade, com a iluminação dos ensinamentos que a doutrina nos oferece, nós teremos a capacidade de enfrentar as dificuldades com muito mais bravura, com muito mais determinação. Nós estamos indo para uma batalha desta forma, devidamente armados, guarnecidos,
E aí fica mais fácil o enfrentamento do problema, porque nós podemos compreender que muitos desses problemas são oriundos de vidas passadas ou das nossas próprias existências atuais, os próprios maus que acumulamos sobre as nossas cabeças, a doença que abate o corpo físico, às vezes a negligência, comendo mal, fazendo mau uso da bebida que contém álcool, usando as drogas lícitas ou ilícitas que acabam comprometendo a condição de saúde do corpo. Todos os problemas que enfrentamos, dificuldades, a falta do sono pela preocupação, por atos que cometemos e muitas vezes seremos responsabilizados por esses enganos. Então nós temos que ter claramente que a nossa conduta deva ser de pessoas que queiram alcançar uma vida mais feliz e pautar a nossa existência muito determinada em sermos pessoas de bem. Principalmente os religiosos, sejam eles quais forem, qualquer crença religiosa, a sociedade às vezes interpreta a conduta, a vontade de servir ao bem como um fanatismo, como uma condição vã, uma coisa de desocupados. Ninguém que não esteja inserido no contexto religioso não consegue ter essa interpretação do quão importante é para todos nós nos dedicarmos à doutrina, à religião que professamos. Porque você começa a perceber que pessoas que têm este comportamento, este compromisso religioso, crístico, são pessoas especiais. Podemos errar, iremos errar, mas nós estamos cientes das consequências dos nossos erros, dos nossos enganos. E aí nós somos colocados como no trilho. É como um pai que oferece educação aos seus filhos, querendo promover a todos eles uma vida mais feliz, uma condição de existência mais segura, previdente. E ele sofre quando vê que seu filho, por algum engano, se desvia da rota. E o Deus, Pai Todo-Poderoso, sente a mesma tristeza, não essa tristeza humana que nós conhecemos, mas essa tristeza de dizer que, será que esse nosso filho ainda não pode estar se despertando para uma vida nova, para uma condição existencial diferente? E nós, hoje, não podemos mais alegar desconhecimento. Muita informação nos foi concedida e agora somos dotados de capacidade, pelo menos, de interpretação. A atitude é o segundo passo. Tomarmos uma atitude para prosperarmos, no ponto de vista que for para melhor, nos entesourando, nós tendo a oportunidade de guardar, de poupar todos os bens que poderemos levar conosco desta vida para outra vida. Às vezes nossa preocupação é mais material do que uma preocupação em nos tornarmos melhores. Estamos mais preocupados em ter um melhor carro, em ter uma melhor casa, em ter uma posição social diferente, mas nós não nos preocupamos em sermos melhores, em sermos mais cristãos e sermos verdadeiros espíritas. Toda essa colocação inicial é para a gente tratar o tema da noite de hoje, que vem a falar dos trabalhadores da última hora. Para quem não lembra da parábola, irei contar de maneira breve, para que a gente possa fazer uma interpretação mais profunda, nos atendo a alguns detalhes que muitas vezes deixamos de lado. Das parábolas de Jesus, boa parte delas tem uma interpretação fácil. Nós olhamos, por exemplo, uma parábola do bom samaritano e vemos quão bom aquele homem foi, quão caridoso, quão atencioso,
quando nós olhamos uma parábola como a dos talentos, nós também interpretamos a necessidade de cuidar daquilo que recebemos e de fazermos prosperar, multiplicar tudo o que nos foi confiado, o que nos foi tutelado. Quem recebeu um, guardou um, ficou só com aquele e não fez nada. O que recebeu 3, trabalhou, multiplicou. Aquele que recebeu 5, transformou em 10, porque se dedicou e multiplicou tudo aquilo que recebeu de bom. Então nós temos uma condição de interpretação mais fácil, mais simples. Mas a parábola dos trabalhadores da última hora é uma das classificadas como uma das mais difíceis, porque mostra um reino de Deus que é de infinita bondade, de justiça, e a consequência dos atos parece ser uma injustiça do Senhor da vinha. Façamos uma tradução. A vinha eram os campos onde eram cultivados as uvas, e ali tinham a necessidade do trabalho, do recolhimento dos frutos, da limpeza do terreno, da preparação da terra. E este Senhor, na sua vinha, tinha necessidade de trazer trabalhadores para ali trabalharem, operarem. E ele sai na primeira hora, direcionando-se à praça pública, onde os trabalhadores se dispunham à possibilidade de contratação. Quem aqui é de Santo André? A grande maioria. No centro de Santo André, na Praça do Carmo, ainda até nos dias de hoje, todas as pessoas que estão necessitando de emprego vão até lá, e nas portas de aço estão lá as propostas de emprego. E os trabalhadores ali se identificam com a sua qualidade profissional, que conhecem, e se encaminham para os endereços, para os locais que estão ofertando oportunidade de emprego. E naquela época não era muito diferente. Os trabalhadores ali aguardavam, vindo quem contrataria, a pessoa escolhia os trabalhadores e levava para os seus campos para trabalhar. Quando Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16, oferta essa parábola, ele diz que na primeira hora ele foi e angariou alguns trabalhadores. A primeira hora era 6 horas da manhã, no nosso horário que conhecemos, convencional. E aí ele traz aqueles trabalhadores e acerta com esses trabalhadores o quanto pagaria. E a moeda da época, um denário, seria o suficiente para um dia de trabalho. Então deram um denário para um dia de trabalho àqueles trabalhadores. Aqueles trabalhadores aceitaram a oportunidade de emprego, a proposta financeira ofertada, e seguiram para as vinhas, para o campo das uvas, onde ali estavam as videiras. Chegado a terceira hora, ou seja, 3 horas a mais do que as 6 horas da manhã, ele tinha necessidade de mais trabalhadores. Foi até lá, percebeu que alguns homens ali ainda estavam presentes, recebendo ou ofertando a oportunidade de emprego, e disse: venham comigo também, que eu pagarei o que for justo pela hora e pelo dia de trabalho de vocês. Esses aceitaram a proposta, mesmo não sabendo quanto receberiam, e seguiram para a vinha. Este senhor da vinha fez o mesmo processo na hora sexta, por volta do meio-dia, e depois na hora nona, por volta das 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ele angariou todos esses trabalhadores. A necessidade e o trabalho que demandava aquela vinha era muito grande. E ele retorna, muito próximo do final do expediente, para verificar se tinha ainda alguns outros trabalhadores. E lá encontraram alguns que ali estavam ainda persistentes, aguardando a oportunidade de emprego. O senhor da vinha, olhando, pergunta: por que vós não fostes trabalhar? E aqueles homens responderam que ninguém os havia assalariado, ninguém os havia contratado. E aquele homem
o senhor da vinha, percebendo aquela circunstância, arrebanha mais alguns trabalhadores para irem lá. Na hora 1:10, 11 horas depois, às 17 horas da tarde, chegando na vinha, após o expediente todo de trabalho, o senhor da vinha chama o seu gerente, o capataz, aquele que organizava todos os trabalhadores, para que colocassem todos em fila para o recebimento do valor a ser pago. Mas ele coloca uma ordem, uma condição para este seu gerente: que os últimos começassem a receber primeiro. Os que foram contratados por último fossem pagos em primeiro. Quando nós falamos de uma justiça, quando nós falamos de um reino de Deus, imaginando a condição de perfeição, nós, simples mortais, imaginamos que estes, por chegarem por último, deveriam receber por último, e que esses recebessem o proporcional à hora trabalhada, não ao dia de trabalho, como os primeiros foram contratados. E, para surpresa de todos, estes homens receberam 1 denário, exatamente o valor daqueles homens que foram contratados às 6 da manhã e que estavam na labuta, no trabalho, desde as 6 da manhã. Trabalharam um dia inteiro e, no final, quando receberam o pagamento, não receberam nada mais. Receberam apenas também 1 denário. Estes se revoltaram e começaram a questionar aquela circunstância. O senhor da vinha, percebendo a insatisfação, vai fazer algumas colocações. Não acertei com vocês 1 denário. Estou pagando exatamente o que acordamos. E, por eu ser bom, me olhas desta forma e questiona as minhas atitudes para com aqueles que contratei por último. A colocação do senhor da vinha e a explicação que nós podemos tirar dessa palavra, dessa parábola, para o entendimento da justiça do reino de Deus, é que o senhor da vinha teve uma percepção muito além das condições interpretativas daqueles que trabalhavam. Para que a gente possa entender melhor as parábolas, nós temos que nos reportar, nós temos que nos transportar a mais de 2000 anos atrás. Aqueles que foram contratados em primeiro plano, no primeiro horário, eram os trabalhadores mais fortes, mais capazes, aqueles que foram escolhidos porque produziriam bem, aparentemente, e esses, por seus predicados, pelas suas qualidades, pelo aquilo que o seu currículo oferecia, nas condições principalmente físicas, teriam trabalho em abundância. Se não fosse naquela vinha, seria em outra ou em outra, e aquele trabalhador não ficaria sem emprego. Aqueles que foram contratados por último, olhando essa analogia, eram as pessoas mais simples, com mais dificuldades, com impossibilidades de se ofertarem ao trabalho, mas que acreditavam que poderiam receber sim uma oportunidade e persistente foram. E o homem, vendo que aqueles foram tão gratos pela oportunidade de trabalho, mesmo por um curto período de tempo, a hora produtiva desse trabalhador, por certeza, foi muito melhor do que aqueles contratados na primeira hora. Isso acontece hoje no nosso cotidiano. Trabalhadores que chegam para o trabalho, que chegam na empresa e ofertam um trabalho tão simples, tão mínimo, ou seja, para cumprir a tabela. Perdem tempo com frivolidades, perdem tempo tomando um cafezinho, um bate-papo com um amigo,
e não são extremamente produtivos para que tenham naquela oportunidade de emprego para a empresa a lucratividade, a condição produtiva. Nós já analisamos essa situação no nosso cotidiano. Quantos de nós também somos dedicados, aplicados, enquanto alguns amigos estão ali encostados? Na casa espírita, no trabalho do dia a dia, nós temos aquele que corre do lado, corre para o outro, faz o seu trabalho, é produtivo, chega às 18 horas e sai por último. As casas, como vocês falaram, já estão abertas a partir das 19. E quando os trabalhadores chegam também 5 para as 8, sentam, assistem a palestra, vão embora, cada um oferta o que pode. E aos olhos de Deus, isso é perceptível. Dão um sinal de que são colaboradores, dão um sinal que são caridosos, dão um sinal que são amorosos, mas de fachada. Então, de repente, aqueles que foram contratados por último, deram o suor, o empenho, de uma maneira tão especial, que tocou ao senhor da vinha e que ele desejou remunerá-lo pelo mesmo salário que contratou os primeiros. E de repente, se fosse medir as horas produtivas, aqueles, por último, foram muito mais produtivos dos que chegaram primeiro. Aqueles que só trabalham quando o Senhor está olhando, está ali fazendo a enxada, o Senhor parou de olhar e encosta. O Senhor voltou a olhar, volta a mexer na enxada. Isso acontece e muito. E nós espíritas, analisando essa parábola, às vezes temos uma falsa impressão, pela condição da remuneração, de que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Na visão do mandamento, do olhar especial de Deus, a princípio vieram os profetas, depois veio Jesus Cristo, depois vieram a condição do Consolador prometido. Então parece que nós somos estes trabalhadores da última hora, que teremos o direito à remuneração na mesma quantidade daqueles que iniciaram o trabalho lá atrás. Mas Erasto, aquele que se manifesta no processo da codificação, um espírito protetor, mentor daqueles que organizaram a codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Existem relatos que nos mostram que Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. E Erasto nos esclarece que esses trabalhadores da última hora são os bons espíritas. E aí nós devemos fazer uma análise. Será que somos bons assim? Será que somos realmente verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos? A análise dessa nossa circunstância, dessa nossa situação, é o que falávamos inicialmente aqui na introdução. Como nós estamos nos comportando com relação às nossas vidas? Como é o nosso comportamento cristão perante as necessidades da sociedade? Como é o nosso comportamento espírita perante o entendimento das dificuldades que enfrentamos no seio familiar? Qual é a nossa aceitação, as nossas relações de amor para com os nossos entes queridos? Ou nem tanto? A oportunidade bendita de encarnarmos em uma determinada família é uma programação divina, e que nós, no processo, na erraticidade, aguardando a oportunidade encarnatória, avalizamos todas as dificuldades que enfrentaríamos. Pedimos para estar naquele núcleo familiar, pois a proposta bendita era que todos tivessem a condição de aprendizado e evolução conjunta.
E a família tem sim esta finalidade: proporcionar o aprendizado, burilar a paciência, a tolerância, o exercício do amor. E nós devemos começar a ser bons em nossos lares, em nossas casas. E depois, ampliando os horizontes das relações sociais, sermos bons no centro espírita que frequentamos, tendo tolerância para com o amigo, não muitas vezes sentindo a inveja, muitas vezes sentindo aquele rancor. E dentro das casas espíritas, nós não estamos isentos destas circunstâncias de animosidade, de problemas nos relacionamentos. Não deveríamos, porque o que pauta as nossas relações, o que nos inspira o trabalho do bem, são as orientações do Cristo, são as influências dos Espíritos que nos norteiam em todos os trabalhos. E depois partirmos para o nosso ambiente de trabalho, depois partirmos para o horizonte da cidade onde vivemos e até se sensibilizar com as problemáticas de outras nações e sermos os defensores, elevarmos as bandeiras de paz, elevarmos as bandeiras e os propósitos do bem, nos cotizando, porque muitos dos pobres e dos não afortunados seriam alimentados, seriam cuidados com a sobra das nossas mesas. E aí muitas vezes nós questionamos até a própria divindade, Deus. Por que existem tantas misérias? Para nos inspirar, para nos sensibilizar no tratamento, no amor e no cuidado que tantos irmãos que sequer conhecemos necessitam de nós. E este terreno, esta vinha dita na parábola, é o nosso universo, é o planeta em que vivemos. E demanda de nós cuidados especiais para com tudo e com todos. Quando mencionamos a parábola dos talentos, a natureza, a abundância de água, os recursos naturais, todos que nos são oferecidos, deverão ser muito bem cuidados para as gerações futuras, para os nossos netos, bisnetos. Este planeta hoje enfrenta o caos de uma crise hídrica, mesmo tendo abundância de água, porque nós não usamos devidamente. Quantos de nós só tomamos consciência no último mês que não podemos escovar os dentes com a torneira aberta? Quantos de nós só tomamos consciência nesse instante de que o lixo pode ser reciclado? Nós precisamos enfrentar a problemática e a dificuldade para transformar as nossas vidas. Mas se nós agirmos de maneira correta, nos princípios do bem, do amor, da justiça, da caridade, nós seremos recompensados. E não é um pagamento de Deus para nós, mas é a consequência positiva dos nossos atos que reverberarão resultados muito positivos. É uma consequência. Aquele que trabalha e colabora, ou seja, que obra e colabora na seara do Cristo, tem direito a receber, tem direito ao reconhecimento, tem direito a ter, a receber o pagamento que lhe é justo. E não é um pagamento de Deus porque Ele é bom. É uma lei, e se é uma lei,
vai ser cumprida. Se nós agirmos no bem, a consequência disso tudo será recebermos o bem. Em algum momento, o problema está no nosso imediatismo. Nós tivemos intenção de fazer e já queremos receber. Porque acho que a gente tem que ser remunerado pelas nossas intenções, não só pelos nossos atos. E aí, se a gente passa um pouquinho dessa fase e aplica e faz, já queremos receber imediatamente. Que nem aquele trabalhador que mal chegou na empresa já pergunta: quais são os meus benefícios? A lei é a condição convencional. Ele tem direito ao salário, existe uma regulação do salário mínimo, existe uma condição de carga horária semanal, existe a obrigatoriedade de pagamento de vale-transporte, em determinada categoria o pagamento da cesta básica ou do vale-refeição. Então, todos, aqui na grande maioria, ainda mais com o advento da internet, são perfeitamente cientes dos seus benefícios. Mas exigem da empresa, antes mesmo de mostrar qualquer trabalho, a remuneração. Nem trabalhou e já quer o vale para vir no dia seguinte. Nem trabalhou e já quer o ticket para poder almoçar. Na minha época, conversávamos exatamente sobre isso hoje. Na minha época, quando eu fui contratado no meu primeiro emprego, com 15 anos de idade, eu trabalhei 47 dias para receber o primeiro salário. E eu tinha que ir e voltar sem história. Se eu tinha dinheiro para o ônibus ou não, isso era minha responsabilidade, não da empresa. E a empresa, na data que é convencionada me pagaria. Eu comecei a trabalhar no dia 14 de novembro. O pagamento era dia 27. Eu não entrei na folha do dia 27. Entrei na folha do dia 27 do outro mês. E foi isso mesmo. E quando eu recebi o salário, foi uma alegria. Porque verdadeiramente um jovem, quando teve a oportunidade de um primeiro emprego numa instituição financeira, que é um dos primeiros bancos do país, imagina a alegria quando recebeu o salário. Eu queria comprar tudo o que eu não tinha, né? Na minha época era uma calça da Fiorucci, um tênis Faroarte, né? Ia sobrar alguma coisa ainda, eu ia me matricular no colégio, porque meu pai disse que se eu não trabalhasse eu não ia estudar. E me tirou da escola, em pleno setembro. Olha, quem não estuda, é o colégio particular, seu pai não pode pagar, você é bolsista, eu vou te tirar da escola. Ou seja, esta foi a minha remuneração. Eu não cumpri com as minhas obrigações de estudante, que eram mínimas, e o meu salário foi o quê? Sair da escola. Porque eu ia repetir de ano e meu pai falou que não ia passar aquela vergonha. Porque as freiras já haviam me dado a oportunidade de estudar lá e ainda receber uma bolsa de estudo. E eu não fiz nada por merecer essa benesse que me foi confiada. E aí nós podemos trazer as parábolas de Jesus para as nossas vidas e interpretarmos quem somos nós, os trabalhadores contratados da primeira hora ou da última. Aí eu digo, seja da primeira ou seja da última, qual é o empenho que eu estou no serviço do bem? Essa que é a questão principal. Se for da primeira ou da última, estou de corpo e alma, estou inteiro ou pela metade, como diz o cancioneiro popular. Por isso que tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos estar inteiros, de corpo e de alma. Quem disse isso não estava errado, porque o que significa alma? Pode falar um por vez, porque levanta a mão todo mundo junto, eu fico confuso. O que é alma? Tem escola aqui? Hã? O espírito em que condição? Encarnado. Perfeito? Então, quando nós falamos alma, nós temos que entender que é a condição do espírito encarnado. Espírito é espírito sempre, porém a alma é o espírito encarnado.
Então, se nós estamos aqui encarnados, viemos para o jogo para valer. Já dissemos isso em outras oportunidades e faço questão de frisar. Se alguém de nós aqui quiser pagar as nossas dívidas na próxima encarnação, lê do engano. Vai ser devedor. Porque não é fácil reencarnar. Ainda mais com a fila de espíritos desejando o processo encarnatório. Então a gente espírita pode dizer, olha, se não der nessa, eu pago na próxima. Olha, cuidado. Façamos dessa nossa existência a melhor de todas. É o momento agora. Esse é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Que nós possamos sair daqui do dia de hoje nos colocando numa posição de sentimento, de valor interno, de querermos transformar as nossas vidas, de sermos esses trabalhadores que tiveram direito ao salário e que foram reconhecidos pelo esforço e determinação que empenharam em qualquer circunstância. Sendo pai, sendo mãe, sendo irmão, sendo empregado, sendo patrão, sendo passista, sendo aquele que recolhe o lixo, sendo aquele que ajuda na cantina, sendo qualquer um em qualquer função, ser o nosso melhor neste momento. Esta é a nossa chance. Este é o nosso dever. Lembra? Flávio, o pai dele, arrancou ele da escola. Foi o maior choque nas freiras. Como pode? E meu pai ainda me assustou, porque ele chegou no meio da aula, apareceu na escotilha da janela e falou, vamos embora, pega suas coisas. Eu pensei que minha mãe tinha morrido, que minha mãe tinha uns problemas de saúde. Ele falou, você vai lá na secretaria da Baixa. No dia seguinte eu estava trabalhando. Primeiro com ele na lanchonete. No final do dia ele me punha para varrer a lanchonete, porque meus amigos estavam saindo da escola. Então ele queria que eles me vissem varrendo lá fora. E gozado, eu não entendia por que eu tinha que limpar 12:30. Não podia ser 1:30. Não, tinha que ser 12:30. Graças ele me deu. Interpretar o sofrimento de maneira especial. O quanto que eu dou valor a isso. Não sei se eu já contei para vocês por que eu vim aqui para a doutrina espírita. Vim pela dor, como muitos de nós. Minha mãe me batia se eu não vinha no centro. Verdade. E depois, quando eu fiquei mais adolescente, o assédio moral era muito pior. Então ela já não batia mais, mas ela falava tanto que eu falava, eu devia ter ido no centro. E aí, hoje, a gente se encontra nessa tarefa e não somos especiais. Não somos melhores do que ninguém. É a oportunidade de ouvir primeiro do que vocês, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. Que nós possamos ser hoje melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que Deus nos abençoe.